Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio de início de semana sobre NFL, aqui no podcast Cara dos Esportes, no programa de hoje. Na primeira parte eu vou receber meu amigo e jornalista especializado em draft, João Eduardo Dutra. A gente vai simular as 12 primeiras escolhas do draft da NFL, ficou bem legal, espero que vocês gostem. E na segunda parte, uma entrevista muito especial. Mina Kimes, analista de NFL da ESPN americana, uma das principais analistas de NFL no mundo, dos Estados Unidos, consequentemente no mundo. Sou muito fã do trabalho dela há vários anos. Foi uma conversa muito legal sobre a carreira dela, sobre o draft da NFL, sobre a vinda da NFL ao Brasil. Foi muito legal mesmo, como eu falei, sou muito fã do trabalho dela. A entrevista está em inglês. Eu achei que valia a pena colocar aqui nesse episódio. Se você fala inglês, ótimo, você escuta. Eu vou postar no YouTube, ela 100% legendada, então assista lá no YouTube. Ou se você tem um bom inglês para escutar, escuta aqui no podcast. Espero que vocês gostem também. Eu acho que ela nunca deu entrevista para algum podcast ou algo do tipo aqui no Brasil. Ela é muito famosa e eu sou muito fã e foi muito legal, ela foi muito simpática. Espero que vocês gostem, então vamos lá, deixa aquelas 5 estrelas no Spotify, se inscreve se você estiver no YouTube, deixa like, comentário, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você está escutando. Dados os recados, vamos para o programa. João Eduardo Dutra aqui com a gente, @Duca_JE no Twitter, jornalista do jornal A Tribuna, especialista em draft, um dos caras que mais sabem de futebol americano universitário aqui no Brasil. João, ansioso pro draft? Estou bastante ansioso. O draft, pra mim, é a parte mais legal da NFL. Mais legal do Super Bowl, mas no Super Bowl só 2 se divertem, né? Draft todo mundo se diverte, mas não passa do que uma grande leitura de planilha de Excel. E normalmente você não se diverte, né, no Super Bowl, né? Torcedor do New York Jets. Falou o que se divertiu aí nos últimos 10 anos. Eu vi o meu time ser campeão. A gente vai simular as 12 primeiras escolhas aqui do draft, que é o quente, né? É o parte ali que a gente vai ver quarterbacks, quantos quarterbacks serão selecionados. E não vamos enrolar não, vamos entrar logo nas seleções. João, você é o convidado aqui, quer dizer, você é da casa, mas você é o convidado nesse segmento específico. Primeira escolha geral. Posso falar? Chicago Bears no relógio. Posso fazer um adendo? Sim. Posso fazer um adendo? Claro. Você deu um trade-up do bloco anterior do podcast pra esse, tá? Você não. Deu um trade-up. Você falou besteira, porque vai ser depois. Vai ser o próximo. Então eu fiquei esperto que vai cair a qualidade do podcast. Vai ser a... Já cai normalmente porque ia sair, né? A entrevista com a Mina Kimes vai ser na segunda parte. Foi bom você ter interrompido. Esse mock aqui, essa simulação das 12 primeiras escolhas, vão ser o que a gente faria se eu e o João fôssemos os general managers dos times. A gente não tá tentando prever o que vai acontecer lá no dia 25 de abril. Então é bom deixar isso bem claro. Dito isso, feita as ressalvas, João, você está no relógio. Ia ser mais legal se eu tivesse escolhido o Chicago Bears tipo um mês atrás. Ia gerar mais entretenimento. Mas com a primeira escolha é Caleb Williams, né? Eu acho que é o que eu faria no momento e é o que o Chicago Bears vai fazer. O Caleb Williams também só vai fazer uma visita para o Chicago Bears. Então seria uma situação bem a grande escolha o Caleb Williams não ser a primeira escolha geral. Não tem como ser outro. Ele é o melhor prospecto de quarterback, melhor prospecto provavelmente da classe. É curioso que eu vi uma comparação que eu gostei bastante do Caleb Williams, que a gente, sei lá, no final dos anos 2010, no draft da NBA, a gente começou a ver muitos armadores arremessando de 3, que arremessavam de muito longe, Trae Young da vida e tal. E a conclusão essa era a primeira geração de jogadores que nos anos de formação ali, início da adolescência e tal, infância, cresceram vendo Curry jogar.
E o Caleb Willis, a sensação que eu tenho vendo ele jogar, é que ele é aquela geração de quarterbacks que já cresceu vendo o Patrick Mahomes jogar, né? A questão da improvisação e tal. Tudo bem, a gente não vai comparar ninguém com o Mahomes, né? Mas já dá pra ver a influência do Mahomes nessa nova fornada de quarterbacks, né? E não só do Mahomes, né? A gente tem uma sequência boa de quarterbacks que fogem do padrão do que era esperado há 10, 15 anos atrás. Que é aquele cara de estrutura, o Tom Brady da vida. Que é o cara de estrutura, que é preciso, que vai seguir o roteiro da melhor forma possível. E a gente tem hoje uma classe de quarterbacks vindo da NFL que tende a pegar o roteiro e jogar fora. E isso muitas vezes é bom, mas muitas vezes é ruim também. E se o cara não for tão bom assim, se ele jogar fora o roteiro, ferrou. Mas quando ele é bom, a gente vê os melhores jogadores. Não só o Patrick Mahomes, como o Lamar Jackson. O próprio Aaron Rodgers, que veio antes do Mahomes, também já era esse cara de criar fora de estrutura. Então, isso é o que chama a atenção dos times hoje. Porque, de novo, você consegue, entre aspas, moldar quarterback pior a jogar dentro da estrutura. Porque é um roteiro. Então você faz ajustes, você tem recebedores melhores, você treina muito especificamente passes mais rápidos, tudo você vai conseguir. Não tem como você ensinar o que o Mahomes faz. Não tem como você ensinar o que o Caleb Williams faz. Então eu acho que esse é o grande diferencial desse tipo de quarterback. Na segunda parte, eu e a Mina falamos sobre quarterbacks do draft. Esse risinho aí do João me quebrou. E ela fala justamente esse ponto que você fez, né? A importância hoje em dia de um quarterback na NFL conseguir improvisar fora de estrutura, jogadas, né? Então, você e a Mina Kimes fizeram o mesmo ponto. Parabéns, João. E eu acho que a NFL é muito cíclica. Sim. Então, a gente viveu um período que era dominado por quarterbacks que conseguiam tomar proveito dentro do roteiro, como Tom Brady, Peyton Manning. Todos esses caras eram se a defesa der um mole, eu acabo com você. Então, a defesa tinha que ser quase perfeita. Aí as defesas conseguiram meio que se programar contra isso, até que esses caras que são mais pocket passers, que são mais jogadas programadas, não são tão efetivos hoje em dia. As defesas conseguiram se ajeitar para isso e a teoria da evolução de Charles Darwin. Se a defesa se ajeitou, o ataque vai ter que evoluir. E evoluiu para esse tipo. Então se você vai ter uma marcação perfeita dentro do campo, você não vai conseguir vir atrás de mim, porque é a lógica do futebol americano. Se você conseguiu fazer a marcação perfeita, então os caras eles quebram a jogada e conseguem avanços longos. Ou você tem um ataque ali na árvore de treinadores do Kyle Shanahan, ou então você precisa muito de um cara que consiga criar fora de estrutura. Segunda escolha geral, Washington Commanders no relógio. Deixa eu ver se meu telefone não tá tocando aqui. De repente aqui alguma ligação com o DDD de Minnesota, né? Talvez, quem sabe de Nova York. Mas a gente não vai fazer trocas aqui. E nem acho que essa escolha aqui está à venda do Washington Commanders. E essa é a primeira que vai ficar bem escancarada aqui o que a gente fala em termos de... a gente não está tentando prever aqui o que vai acontecer. É a escolha que eu faria. E eu não tenho dúvida, eu vou de Drake Maye aqui, quarterback da Universidade de North Carolina. Eu entendo o que o Jayden Daniels faz de atrativo. Ele teve um ano magnífico, tanto que ele foi troféu Heisman. Só que eu acho que o Drake Maye é um prospecto melhor. Tudo bem que o Jayden Daniels, um nível de talento absurdo ao redor dele, deu certo com o Joe Burrow na NFL. Mas a gente viu outros quarterbacks que tiveram um nível absurdo de talento no college football e tiveram uma produção muito grande, irem mal na NFL quando você meio que equaliza ali o nível de talento, né? Você tem Justin Fields, Mac Jones, Tua Tagovailoa, caras desse tipo. E o Drake Maye, um time bem pior. E eu gosto muito do que eu vi do Drake Maye.
ele tem todas as ferramentas físicas, ele tem o tamanho de um quarterback, ele é bem maior que o J.D. Daniels, né? Ele é aquele cara que tem estatura Josh Allen, Justin Herbert, tem braço, e ele também faz muito disso de conseguir improvisar, que eu acho que é até um problema no jogo dele às vezes, né? De querer meio, às vezes um pouquinho de hero ball, o Caleb Williams tem mais. Mas eu acho que o Drake May, ele tá numa prateleira acima do Jayden Daniels e, se bem sincero, eu acho um pouco de loucura se o Jayden Daniels sair mesmo na frente. Jayden Daniels é favorito para ser a escolha número 2, mas eu também não sei o quão definido está. Mas em que lado você tá? Eu sei que a gente vai falar sobre isso no podcast mais pra frente, mas você também tem o Drake May como número 2, João? Eu também tenho. Eu acho que o Drake May ele é um prospecto mais interessante que o Jayden Daniels. O Jayden Daniels, ele é... No momento, eu acho que o Jayden Daniels é mais jogador que o Drake May. Não foi provado pela última temporada do college football. Mas eu acho que o teto do Drake May é um pouquinho maior. Justamente como você falou, ele é mais alto que o Jayden Daniels, tem um braço mais forte. Eu acho que ele tem... Embora o Jayden Daniels seja muito bom fora de script, eu acho que o do Drake May é mais interessante que o do Jayden Daniels. Porque quando a gente fala de jogadas quebradas, jogadas fora de script, a gente geralmente tenta buscar o cara que consegue se livrar da pressão, sair dessa pressão e achar o passe em profundidade. Eu acho que o Drake May faz isso melhor que o Jayden Daniels. O Jayden Daniels é mais um cara de sair dessa pressão e correr com a bola. E foi assim que ele ganhou o Heisman. Então, eu acho que, na minha visão, o Drake May. Mas eu acho que o Jayden Daniels é o favorito nesse momento para a escolha. Acho que o Washington gosta de Jayden Daniels. E, de novo, o Jayden Daniels tem uma temporada espetacular no college football. Ele ganhou o troféu Heisman e isso chama muita atenção. Então, e vai ter 2 wide receivers draftados na primeira rodada, né? Sim, então a memória recente de Drake May uma temporada um pouquinho abaixo no último ano dele no college. A memória recente de Jayden Daniels esse é o cara que ganhou o Heisman, esse é o cara que, por mais que não tenha sido uma temporada excelente do Caleb Williams, ele é o cara que venceu o Caleb Williams, que era favoritaço a ganhar o Heisman esse ano. Então eu acho que não está definido, mas eu também iria de Drake May. Vamos para a escolha número 3 agora, no England Patriots no relógio. O João vai fazer a escolha. Antes da escolha, João, você tá escutando isso aqui? Tá escutando? É o telefone do New England Patriots tocando. João, Minnesota Vikings tá na linha com você. O Minnesota Vikings tem a escolha número 12 esse ano no draft e a escolha número 23. Eu coloco essas duas, mais uma escolha de primeira rodada ano que vem e mais uma escolha de segunda rodada também em 2025. Você acha que faria negócio no England Patriots? Eu acho que o New England Patriots faria. Eu acho que o New England Patriots não está apaixonado por ter um quarterback desse draft. E eu acho que o elenco do New England Patriots é forte favorito para ser o pior da NFL. Então, não é... Por mais que a gente goste do Jayden Daniels, não é o Jayden Daniels que vai dar jeito nesse time. Então, eu consigo ver um novo treinador, mas não vamos arrumar a casa aqui e depois a gente pensa no quarterback. Aí, para um treinador novo, para um pessoal que sai do Bill Belichick, então tem novas pessoas no poder e tal, é uma forma de você reduzir um pouco a pressão também, né? Porque você meio que... Não, a gente vai empurrar o quarterback pro ano que vem, né? Não vamos... Porque você seleciona o quarterback e ele dá e ele dá errado, você já... A batata já começa a assar, né? Então pode ser... Mas nesse mock aqui a gente não... Você ia falar? A gente pode gostar do Jayden Daniels, quanto a gente gostar, a gente pode gostar do próprio J.J. McCarthy, quanto a gente gostar, a gente pode gostar do Drake May, quanto a gente gostar, porque ele não vai estar disponível. Mas, no momento que o New England Patriots e o Jared May selecionarem um desses 3 quarterbacks, a carreira deles estão entrelaçadas. Muito provavelmente, se der certo, o Jared May vai continuar sendo técnico do New England Patriots. Se der errado, muito provavelmente ele vai estar procurando por emprego daqui a 3, 4 anos. Mas a gente não vai fazer troca aqui nesse mock. João, terceira escolha no England Patriots.
Dito tudo isso, eu acho que o New England Patriots tem que ir de Jayden Daniels nessa situação. Tem que ir, porque, como a gente falou, um quarterback não vai resolver um problema dos Patriots, mas nem um wide receiver, nem um tackle. Então, a melhor chance que os Patriots têm de serem competitivos no ano que vem é ser um quarterback e esse quarterback der certo. E é o melhor quarterback disponível, na minha opinião, o Jayden Daniels. Como a gente já falou dele antes, né? Vencedor do Heisman, excelente correndo com a bola. Ele é um pouco mais velho que o Drake May e o Caleb Williams, né? Mas ainda assim, eu acho que ele é sem dúvida, para mim, o fecha o top 3 desse draft. Ele tem 23 anos, né? O Drake May tem 21 e um pouquinho. Vamos passar para a quarta escolha agora. Arizona Cardinals no relógio. Acho que é um time que adoraria descer no draft. Mas aqui não tem o que falar. Marvin Harrison Jr., wide receiver de Ohio State, é o melhor wide receiver. Quem? Hã? Quem? Quem? Não, João. Pô, para aí. Cara, quem? O João torce para a Universidade de Ohio State. Então ele é... Assim, o cara estudou lá, né? Do jeito que ele fala, parece que formado em Ohio State. Parece que nem estudou na UF, lá em Niterói. Mas é o melhor... A UF que é o Ohio State do Sul, né? É o melhor wide receiver do draft. Talvez o melhor prospecto, peso por peso, nesse draft. E eu acho que ajudaria imensamente o Kyler Murray tentando continuar essa retomada da carreira dele. E vou dizer, ainda acredito no Kyler Murray. Ainda acho que ele pode ser um quarterback de bom nível na NFL. João, quinta escolha, Los Angeles Chargers. Outro time aqui também que adoraria descer no dia, porque é aquele time, na minha opinião, não sei a sua, que precisa draftar no atacado, né? Não tem ali, vamos selecionar um cara aqui. Não, tem muito buraco nesse elenco. Acho que mais buraco até que o público possa perceber. Os Chargers, que até o ano passado sempre pareciam ter um time competitivo, hoje tem o Justin Herbert e só. Né? Porque você tem uma linha ofensiva muito esvaziada, você tem um corpo de recebedor nulo. Eu posso dizer que é nulo? Um dos piores da NFL. Você tem uma defesa. Você tem uma defesa que parece bastante, como se fala, né, top heavy. Você tem caras como Khalil Mack, Joey Bosa, você tem caras como Derwin James, mas não é uma defesa concisa. Não é uma defesa que fala assim, olha, essa é uma das melhores defesas da NFL. Então é um time que precisa de bastante coisa. Dito isso, eu vou com o DJ McCarthy. Mentira. Seria se fosse o Jim Harbaugh podendo escolher quem ele quisesse. Mas, dito isso, eu acho que a melhor forma dos Chargers ganharem hoje é o Justin Herbert. Ele continua sendo um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. E eu acho que a melhor forma de você ajudar ele é você draftando um cara como Malik Nabers. Na minha opinião, o segundo melhor wide receiver desse draft. E você torce pro Quentin Johnson dar certo. Mas até agora ele não deu indício. O Malik Nabers é o cara que é o oposto do Quentin Johnson. Então, eu acho que para os Chargers serem competitivos no ano que vem, o Justin Herbert vai ter uma temporada especial. E para ele ter uma temporada especial, eu acho que o cara que mais ajuda ele a fazer isso é o Malik Nabers. Eu acho que você poderia discutir aqui se seria um dos principais tackles, né? Provavelmente o Joe Alt, mas depois que o Keenan Allen foi trocado, que o Mike Williams foi cortado aqui, uma das maiores necessidades de qualquer time em todo o draft é justamente a posição de wide receiver dos Chargers. E o Malik Nabers é aquele cara que estica o campo, né? E você tem um quarterback com todas as ferramentas físicas, que o João falou top 10, mas pra mim ele é top 5, sem sombra de dúvidas, dos 5 melhores quarterbacks da NFL. Vou passar pra sexta escolha agora, que é o New York Football Giants, time desse que vos fala nesse momento. E eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que o João está pensando, mas eu vou dizer, se os Giants selecionarem o DJ McCarthy, eu não vou sair satisfeito. Ele pode vir a ser um excelente quarterback? Talvez. Ele é o quarterback mais jovem da classe, se eu não me engano, né? Pelo menos dos principais caras ali.
Só que eu vejo com ele um teto limitado. Ele tem alguma mobilidade, mas ele não é um cara que você vai colocar pra read option, correr com a bola e tal. Ele é bem preciso, não tem o maior dos braços, e eu só acho que, assim, eu ficaria bem decepcionado se os Giants entrarem na próxima temporada com Daniel Jones. Mas eu também não teria muita esperança se fosse o J.J. McCarthy, porque eu não vejo esse teto nele. Então aqui eu vou de melhor jogador disponível e, na minha opinião, é o Romeo Odanze, wide receiver de Washington, que é o wide receiver 1 meio de protótipo, né, João? Um cara que tem o tamanho, tem a velocidade pra jogar aberto e tal. Então eu vou aqui com ele. O que você acha do Romeo Odanze? Eu acho ele um excelente wide receiver. Sempre acontece isso, né? Porque quando a gente tem uma classe boa de wide receiver, sempre tem aquele papai, esse cara seria o número 1 em qualquer outra classe. O Malik Nabers e o Romeo Odanze tem esse problema, porque tem um cara que é o número 1 em todas as classes nos últimos 10 anos, que é o Marvin Harrison. Então, mas eu acho que ele é excelente. A questão do J.J. McCarthy, para mim, só que você citou, ele não só é o quarterback mais jovem, como ele é o mais inexperiente no geral, né? Eu tava um dado interessante. J.J. McCarthy tem 59 touchdowns total na carreira dele em Michigan. O Caleb Williams teve 52 no ano que ele ganhou o Heisman. Então é uma diferença muito grande de repetições. Que é aquilo que ele falou do Jayden Daniels, o J.J. McCarthy é a mesma coisa. O J.J. McCarthy jogou no melhor time do college football. O McCarthy, ele tem até algumas piadas que eu não acho engraçado ser de Michigan, né? Sou um cara profissional, mas que ele foi muito prejudicado no combine porque não tinha um drill que era ele entregar a bola pro running back. E esse é o drill que eu acho que ele iria muito bem. Mas eu acho que ele... de novo, eu não consigo discordar dessas coisas do Romeo Odanze, mas é mais arriscado você ir um ano a mais com o Daniel Jones. E eu posso fazer uma pergunta como analista, para você que é do Giants? Por favor. Nesse exato momento, a carreira do Brian Daboll e do Daniel Jones está entrelaçada? Não. Eu acho que o Brian Daboll sobrevive ao Daniel Jones. Eu acho que o Daniel Jones... Assim, meu palpite é que a escolha aqui vai ser o J.J. McCarthy. É o meu palpite aqui. Não é a escolha que eu faria. Mas eu acho que o Brian Daboll... Não, mas... Hã? Se a gente tá falando de palpite, eu acho que o J.J. McCarthy não vai estar disponível nessa escolha. Pode ser também. O Brian Daboll não selecionou o Daniel Jones, então eu acho que ele sobrevive, mas mais um ano como 2023, desculpa, eu acho que Brian Daboll vai ser demitido. Eu acho que ele teve um 2022 muito bom e o 2023 foi um desastre. E vamos ver se ele tirar a média pelo menos aí nesse próximo ano. 7ª escolha... A minha questão só para fechar esse assunto, a minha questão eu acho que esse é o último ano que o Brian Daboll tem para se desvencilhar do Daniel Jones. Sim, concordo. Porque se ele escolhe não se desvencilhar e continuar com o Daniel Jones no ano que vem, aí eu acho que os dois estão entrelaçados. Porque ou ele vai ter uma escolha top 1, numa classe que todo mundo tá falando é pior de quarterback, ou ele vai ter que morrer abraçado com o Daniel Jones, porque como você falou, não pode repetir o que foi 2023. Verdade. 7ª escolha, então, João. Eu acho que essa é a última chance dele. 7ª escolha. Tennessee Titans. Essa é a mais telegrafada, né? Tá dando graças a Deus, né? Sim. Joe Alt caiu pra eles, tackle de Notre Dame. Eu acho que aqui não tem muito o que pensar. O Tennessee Titans precisa de um left tackle. E o Joe Alt é o melhor left tackle do draft, prototipo, grande. Então essa poupa tempo demais. Grande, bonito. Pô, tudo que você pode querer num left tackle. Nem sei a cara dele. Moreno, alto, bonito e sensual. Nem sei a cara dele, pra ser bem sincero. Só vejo de capacete. 8ª escolha. E eu estava ansioso por essa escolha, João. Porque eu tô com essa take há alguns dias. Mas a gente já tinha combinado há alguns dias que a gente faria esse mock draft. E eu quis deixar pra trazer aqui pro programa. Porque eu sinceramente não sei a sua opinião. A Atlanta Falcons está no relógio. E obviamente essa escolha vai ser na defesa.
E primeiro defensor até agora, né? Olhando aqui, primeiro defensor até agora. É um draft bem mais forte de ataque. Bem ruim de defesa. Sim, é um draft bem mais forte de ataque. Eu vou de edge rusher aqui pro Atlanta Falcons. Eu vou com Laiato Lato, de UCLA. Na minha opinião, ele é o melhor edge rusher dessa classe, né? E eu diria que nesse momento a maioria das pessoas tem o Dallas Turner como edge rusher número 1. E eu entendo, ele tem mais ferramentas físicas do que o Laiato Lato. Mas, cara, as coisas que o Lato faz em campo e você assiste costumam traduzir muito bem na NFL, né? E imediatamente, né? Ele é um... São poucos edge rushers que chegam tão avançados tecnicamente em pressionar o quarterback, em formas de se desvencilhar dos tackles, como o Lato. Eu sei que ele não tem o braço mais comprido, que é algo importante para edge rusher, mas a gente viu, por exemplo, o Aidan Hutchinson também não tem um braço mais comprido e tá indo muito bem. Então, pra mim, o Lato, ele é um cara que... Eu não vejo ele sendo defensor do ano. Um dia, provavelmente não. Mas pra mim ele é um cara que é o grande favorito pra ser o calouro defensivo do ano. E é um cara que vai... Eu acho que ele vai bater ali sempre 10, 14 sacks por temporada. Eu sei que tem a questão do pescoço. Se ele superou mesmo isso, pra mim, ele é o edge rusher número 1. Ele é... Quem que é o seu edge rusher número 1? Eu ainda fico com o Dallas Turner. Dallas Turner é a mesma, guardada das devidas proporções, é a mesma linha de pensamento do Caleb Williams. Tem coisas que o Dallas Turner consegue fazer que nenhum outro edge rusher nessa classe consegue. Então, isso acaba... Edge rusher é uma posição muito de tangibles, né? Não de intangibles. Então, é o que o cara consegue fazer fisicamente. Escolha número 9, João. Chicago Bears novamente no relógio. Quem que você vai colocar pra eles? O Chicago Bears adoraria que um dos três wide receivers caísse pra eles. Mas não aconteceu. Então, eu acho que eles acabam indo pro outro lado da bola. Dallas Turner é um time que teve um Montez Sweat que melhorou bastante a defesa no ano passado, mas ainda precisa de um cara oposto a ele. O Montez Sweat jogou muito bem ano passado, mas eu não acho que ele é aquele edge rusher triple A da NFL, quando a gente fala de edge rusher. Então, ele sozinho segurando a barra de uma defesa do Chicago Bears que não é montada para isso. Você não tem um defensive tackle top de linha para engolir bloqueios, você não tem um nose tackle ali excelente no jogo terrestre, e você não tem um outro edge rusher do lado dele. Então, você parear um texto de um lado e o Dallas Turner do outro, eu acho que é excelente para o Chicago Bears, e é aquilo que a gente falou, o Dallas Turner ele tem ferramentas físicas que nenhum outro edge rusher desse draft tem. Pode ser que ele demore um pouquinho mais. Ele indo para o Chicago Bears, que já tem o Montez Sweat, ele vai enfrentar menos bloqueios duplos, porque o Montez Sweat é o foco do ataque, da defesa. E 2, ele vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar isso. Então eu acho que com a ausência dos wide receivers, eu acho que faz sentido o Chicago Bears de edge rusher, que foi um lado da bola que, se eu não me engano, eles não atacaram no free agency. Eu não lembro do Chicago Bears ter assinado com um edge rusher top de linha ou alguma coisa assim. É uma boa escolha. É um time que acho que ainda tem trabalho a ser feito no ataque, mas acho que é o time que está numa posição que pode selecionar o melhor disponível. Eu acho que tem um argumento bom para ser realmente o Dallas Turner nesse ponto. Vamos passar para a 10ª escolha agora, que é o New York Jets, que é o time que o João torce. Eu vou fazer a escolha. Selecionar um kicker aqui para ele. Seja bem-vindo. Quem é o melhor punter desse draft? Quem é o melhor long snapper desse draft? Acho que nunca um time esteve tão all-in numa temporada quanto o New York Jets esse ano. E eu vou colocar aqui mais uma arma pro Aaron Rodgers. Eu vou colocar o Brock Bowers, tight end da Universidade da Geórgia, que é um cara que pode entrar em campo e já ser um tight end de bom nível, ter um impacto, assim como o Dalton Kincaid fez com o Buffalo Bills na temporada passada, e outros tight ends recentemente. É uma posição que a gente tem visto os caras render um pouco mais logo de cara, ao contrário do que era no passado. João, o que você como torcedor do New York Jets, o que você acharia dessa escolha? Essa escolha é a escolha que eu acho que o torcedor do Jets quer essa escolha.
no fundo do coração deles. Que é a escolha que, se fosse pra pensar, eu jogava xadrez, futebol americano é correria, vamos pra cima. Se eu vou cair atirando. Então é essa a escolha. Talvez com o Olufachano disponível, uma parte mais racional do meu cérebro fala assim, será? Se a gente confia no Tyler Smith no Morgan Moses para uma temporada? Então, mas a escolha que potencializa o melhor time dos Jets é o Brock Bowers. Porque se você for pensar no melhor time dos Jets, o Olufachano não vai jogar nesse time. O Brock Bowers joga. Então, eu acho que não é uma má escolha, mas é correria. Quem que você escolheria? Provavelmente o Brock Bowers. Com a 10... Não. Eu iria com... Eu acho que provavelmente eu iria com o Fachano. Justo. 11ª... O Fachano disponível por ele ser o segundo melhor tackle do draft. Eu acho que seria uma boa escolha mesmo a longo prazo, mas não seria sexy, né? Não seria... Não vai botar o Fachano lá no pôster, né? E o New York Jets, ele tem essa mania de não fazer as escolhas sexy. As escolhas você joga pro alto e fala assim, isso aí, cara. Isso aí ano passado selecionaram um Edge Rusher reserva. Então com o Jackson Smith e Jigba lá. Então, são coisas que acontecem no Jets. 11ª escolha, Minnesota Vikings no relógio. Poupa tempo também, né? Aqui tem que ser... Caiu. Acho que é um cara que muita gente coloca ele subindo pra selecionar, né? Sim, aqui é o DJ McCarthy e encaixa com o que os Vikings acredito que vão fazer, que é subir para selecionar o DJ McCarthy. E o que eu acredito, o DJ McCarthy é o quarto melhor quarterback dessa classe para mim. Tem uma distância grande dele pro top 3, mas ele é o quarto e eu acho que o Minnesota Vikings tem que draftar um quarterback. Então é o DJ McCarthy nesse caso. Cara, eu concordo. Aqui, ele literalmente... Você não pode botar o Sam Darnold de titular na semana 1, né? Você tem que selecionar um quarterback. E eu acho que no draft mesmo a equipe vai ser bem mais agressiva para tentar pegar um dos quarterbacks do top 3. Para encerrar aqui esse mock draft, que de repente a gente, acho que no próximo episódio a gente completa, João. 12ª escolha, o Denver Broncos. Aqui, cara, eu tô muito em dúvida, porque é outro time que precisa bastante de um quarterback. Mas você ir com o quinto quarterback, Michael Penix, que na minha opinião é o quinto quarterback, aqui na 12ª escolha, é puxado, né? É um cara que tem um histórico de lesão grande. O Bo Nix, que eu até acho que o Sean Payton vê de futebol americano provavelmente se encaixa mais no esquema dele. Eu tô bastante em dúvida, eu tô enrolando aqui enquanto eu penso. Mas, cara, eu vou aqui... Tô olhando aqui, dando uma última olhada no depth chart. Tem que ser quarterback. Não tem como não ser quarterback aqui. E eu vou de Michael Penix, que eu acho que se ele estiver saudável, é um baita si, porque ele já teve problemas seríssimos de lesão. Eu acho que em termos de talento, ele é um cara que pode ser um dos melhores da classe, né? E o Bo Nix, eu acho que ele oferece um piso mais alto, mas um teto consideravelmente mais baixo. Então, eu até, sinceramente, eu não sei se eu selecionaria o J.J. McCarthy na frente do Michael Penix. Tem que refletir mais, mas eu iria de Michael Penix aqui pro Denver Broncos. É uma escolha que é difícil uma escolha de quarterback ser menos sexy do que o quinto quarterback selecionado numa primeira rodada. Então, sempre fica aquele gostinho de quero mais, mas o Denver Broncos, ele tem que seguir algum caminho. No momento, quem é o quarterback titular dos Broncos no momento? Jarrett Stidham ou Ben DiNucci. Então, é difícil imaginar que eles vão entrar com essa dupla dinâmica na posição de signal caller na próxima temporada. Então, ou eles vão ter que se contentar com o que sobrou, ou eles vão ter que fazer um movimento no draft. E tem alguém disponível? Eu nem tô prestando atenção nisso agora. Tem? Tem. Tem um quarterback disponível em Florham Park para troca. Zach Wilson. Sigam o João no @duca_JE. João, muito obrigado pela participação. Até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado. A gente vai passar agora para a minha entrevista exclusiva com a Mina Kimes, uma das principais analistas, talvez a principal analista, assim, sem ser comentarista de transmissão da ESPN americana, dos Estados Unidos em geral. Uma conversa muito legal. Eu sou muito fã da Mina Kimes. O elefante na sala, né? Ela fala inglês, eu falo inglês na entrevista. Se você entende inglês, continue escutando, ótimo. Se não, a entrevista tá legendada, 100% legendada lá no YouTube. Então vai lá e assiste no YouTube. Então, vamos lá. Próximo convidada especialíssima, Mina Kimes. Mina Kimes here from the Mina Kimes Show featuring Lenny. That's important. ESPN analyst. Thank you so much for joining the show. As I told you, I start following your work, reading your articles on ESPN The Magazine. I know I sound like a fan of an underground rock band. Tell me Mina's first 5 pieces on ESPN. How are you? Are you missing football? Or are you more like, well, isn't it nice having free Sundays? I am good. I don't really have free Sundays right now because I'm kind of immersed in prep for the NFL draft, which we cover very aggressively, both at the Mina Kimes Show featuring Lenny and also at ESPN. I want to get your thoughts on some current NFL topics, but first I wanted to ask you about your career. I want to know, how does an Yale grad that becomes a business writer then goes on to being a sports writer? I mean, I'm a sports writer, I'm a journalist, and I know writing about business carries a much larger real-world impact than sports, but I'm curious to understand why and how you made that jump. Well, honestly, I kind of stumbled into being a business journalist to begin with. I wasn't really sure what kind of journalism I wanted to do after college. I got placed at a business magazine by an internship program, and then just kind of went along with it. I got a job at Fortune magazine out of college. I worked for Bloomberg News, and sort of went down a path that I never really set for myself. All the while, I was, very passionate football fan, and I would post about football. I wrote a personal essay about football, and some editors at ESPN saw it and reached out to me and said, "You have a job as a very serious business journalist, but seems like you're a little more obsessed with football. Would you ever consider writing about sports?" And I decided to make the leap. So that was about 2014, I think. Yes, it was about 10 years ago. And I joined ESPN as a writer, as you said earlier, first for ESPN the magazine. Then I started doing ESPN radio, did my own podcast. And then at some point, I guess about more than 5 years ago, switched over to talking about football full time and changed my title from senior writer to NFL analyst. Do you miss writing? I get asked this a lot. There's aspects of it I miss. I like that process of sitting down, outlining a story, putting my thoughts together. But there's aspects of it I don't really miss. Reporting, some reporting I enjoyed, but a lot of the stories I was doing for ESPN were kind of like big access-y type profiles of NFL players, and those have gotten really hard to do. It's really hard to get that kind of access these days, so I don't miss that part of it. Yeah, I don't miss writing either. The best part of writing is when the article is ready. Everything else is such a chore. And now you're TV personality with a podcast. And how is the pushback of having a more analytics, data-driven view, while most of TV analysis still is a bunch of former players talking about how defense win championships and how you need to run the ball more? I think a big part of what makes the show that I'm on, NFL Live, successful, at least in my eyes, is that the players that I work with are really open to the type of analysis I do. And in fact, I think, they've taught me so much, just about X's and O's and concepts and things that happen on the field. But I think they've been really open to my perspective on not just, integrating stats and trying to find better stats, but also a more analytically driven way of looking at football. Things like 2-point strategy, fourth down attempts, and
that's been a really big driver in my career, is getting to work with people who are open-minded like that. So, there's still some pushback, but I have found more and more converts along the way, and that's been really fun. Yeah, I can't imagine having someone talking about EPA per play to Stephen A. Smith 5 years ago. Yeah, we use EPA per play, DVOA, success rates, all the good stuff. CPOE even. Yeah, no, it's great. And what's next on your career? Maybe some more color commentating. Are you still doing the Rams preseason games? Yeah, I have done that. It's really fun. I am really a newbie at it. And for me, I think I really like the job I have, and my goal, both in the short and intermediate term, is just to get better at it. So one of the things you asked me about kind of having an off season, one of the things I like to do every off season is really take the time to get better at certain areas of understanding the game, whether it's getting better at learning blocking schemes or coverages or whatnot. And this is my favorite time of year to put that into practice. Your podcast, you also work with Omaha Productions, right? The production company from Peyton Manning. And if you don't mind me asking, what's Peyton Manning like? He's a hands-on executive producer, giving you notes every episode. How is he like? You did the Manning cast, right? I was just about to say, that's been my probably the most amount of time I've spent with Peyton, and he's really, and this is probably no surprise to anyone who followed his football career, just the level of preparation, attention to detail he puts into everything is really pretty astounding. I work with a lot of former players, and I think there's variance in how different former players approach the media thing. But, and it really doesn't correlate at all with your level of fame. But for Peyton Manning, I think one of the obviously greatest to ever do it, to be as, devoted to being similarly prepared and similarly exacting about how he approaches media is pretty cool. I want to go back to the first piece by you that I read was a while back, was the Aaron Rodgers profile. I think it was 2016 or 2017. Yeah. 2016, yeah. 2016. I don't know if it's on their article or you mentioned on a podcast later where you talk about him going to your house and looking through your books, recording the interview on his phone. Back then was like, isn't Rodgers like the quirky guy, stuff like that. But looking back now, knowing everything we know about him the last few years, does it make you look back with a different view? Like, now I get what I had, because you had certainly a closer view of him than most people do. Does it surprise what unfolded the last few years? In some ways, yes, but in a lot of ways, no. I think for starters, it's a good reminder that, for me personally, even a closer view is not that close, right? Because you're really only spending a day or two with someone, so you don't really know them as well as you might hope when you're writing a feature. But I also think some of the opinions that Rodgers has espoused lately, some of his interests, paths he's gone down with, engaging with like conspiracy theories, things like that. If you go back and read it, you can kind of see the where those seeds of interest were planted, which, by the way, I think is true of a lot of people who are interested in those topics or sort of inclined to find, do their own research, so to speak. So in some ways, it's not that surprising. You talk about access. I heard you on the Bill Simmons podcast. I'm a big Bill Simmons fan also. And you talked about how once you went to do a piece with Zion, and then you got there, they shut down. He wasn't going to be able to talk to you. Yeah. This type of stuff it's what I believe it makes you not not missing, right? Yeah. In reporting. You're correct. Yeah, that's kind of what I was alluding to when I was saying how reporting access features has gotten harder. And some of that is because athletes perhaps correctly feel that they can put out their own media. I think there's still, though, however,
something to be gained from having an outside writer or reporter spend time with you. But not every athlete sees it that way anymore. If you could have unlimited access and do a feature on a player, who do you think you would choose? I would say Marshawn Lynch, because not only is he like the coolest guy ever, and a personal favorite, but he really played it pretty close to the vest during his NFL career and after. He's a hard guy to know. I think he's very private. I've met him a couple times. He's almost shy, right? Which is interesting. So I think the opportunity to interview him would be really cool. I met him 2014. He was here in Brazil for American Football Without Barriers camp, and I was as a media person, and I love Marshawn Lynch as everybody does, and I got close to him to ask for a picture. I wasn't even going to try to interview him, and he saw my media badge, and he was like, no, won't talk, and no, I just want a picture. Then he was so nice, took the picture, talked to everybody. Let's pivot to some current NFL topics. And the big one, as you mentioned, the draft. I know you talked a lot with Bill Simmons on his pod. BQB class, I think Caleb Williams, number one by far. I don't think there's a lot of discussion here. But the big topic is Drake May versus Jayden Daniels, which most people didn't think it would be a debate like 3 months ago. And now it's like Jayden Daniels locked to the Commanders. I don't know how much is a lock, but where do you stand on this debate? Yeah, it's really interesting. It's really close. On the latest episode of my show, the Mina Kimes show featuring Lenny, I had Daniel Jeremiah on, and we talked about this at length. Because I have been kind of surprised, honestly, by not just Daniels competing for pick 2, but also like there's some folks who thinks he should be the first quarterback taken. Personally, I have him at 3. I was really blown away by what he did this year at LSU, but I think for me, second reaction ability, the ability to make plays outside of structure is so important in today's NFL. And there's a lot of that on Drake May's tape. And he's not a perfect quarterback. I think, there's some issues with accuracy at times, some up and down games. But I see all of the tools that the truly great quarterbacks in the NFL have. Now, Daniels has incredible athleticism, great deep ball. He's really smart, by all accounts, a great leader. So I like him a lot too. But those sorts of plays aren't really on tape with him, in part because he played in such better circumstances at LSU. And how sad do you think this is about Jayden Daniels being the number 2 pick? Because I forgot the name. It's a former general manager. It's a former assistant GM on the Niners, their new general manager. By this time, 2021, we thought the Niners were getting Mac Jones at pick 3. Do you think it's sad Jayden Daniels, or there's a lot of smoke in the air? I don't think it's sad at all. I think it's totally up in the air. But it's also unclear what the Patriots are going to do at 3, whether they'll potentially trade down. This feels like a draft where there's still so much that has to play out, not just with probably when the Vikings trade out, how far they can get, but whether other teams are also trying to trade up, Broncos, the Raiders. It's an interesting class draft because there's 3 teams that could definitely trade down at the top, the Patriots, the Cardinals, and the Chargers, and then there's 3 teams that all probably want to trade up for a quarterback. So it feels kind of like a standoff, not just between the trade partners, but also between the competitors on both sides, which makes it really interesting to me. I think it would be crazy for the Patriots to pass on drafting Drake May. I love him as a prospect. I have him number 2 as well. But as you said, there's a lot of teams maybe going up on the draft. Maybe how big do you think there must be it's got to be an offer for the Patriots to give up this 3rd pick? I would probably stick as well. So the sort of trade package is being
thrown around are sort of comparable to what the Niners did to move up to get Trey Lance at pick 3. It's they went from, I believe, 12 to 3, if I remember correctly, and the Vikings are at 11, so it's not too dissimilar, and it would also be for a quarterback. So then you're really talking about, okay, obviously pick 11, your other pick, this first round pick this year, another first round pick. I think for New England, if there was one more first on top of that, I would probably do it, honestly. But I don't think there will be. I think that will probably be excessive. And how are you feeling your Seahawks this year? New coach, Mike McDonald, feeling to look forward to? Do you feel there is a good season left in Geno Smith? He kind of regressed last year. I think Geno Smith is a good quarterback, and I think I'm confident in him. I'm a little bit less confident in his circumstances, given the fact that the Seahawks still need 2 guards. I mean, they have some depth there, but their starters have moved on, and that was a real problem last year for the offense. Interior pressure as the year went on, or just pressure, period. So I think the Seahawks still have to do work in terms of adding to that offensive line. Potentially, there's still some free agents out there, but also in the draft. And then defensively, pass rush still needs a bit of help. So, and then linebacker, although they brought in a couple free agents on 1-year deals. So I think it might take a second for Mike McDonald to kind of get to where he was in Baltimore. But I love the hire, and I'm excited for his future. You talked about how he does well against Shanahan's schemes on the pod, I heard. And I'm not a big fan of hiring a defensive coach as head coach, but after you mentioned that, in a division with Sean McVay, Kyle Shanahan, I think it's important. The Chiefs are big favorites for next season right now, and I doubt that it will change before this season. If you have to choose a team that can avoid them having a 3-peat, which team would it be? This is so boring, but it's probably still the San Francisco 49ers, largely because that team is mostly the same outside of losing Eric Armstead. We'll see what happens with Brandon Ayuk. I personally think they're going to try to keep him, in part because they're still in their window. Brock Purdy's still on a very, very cheap contract. They still have an all-star team on offense. So that would probably be my first choice. And then outside of those two, it's really interesting because, the Bills got worse trading away Stephon Diggs, so that's a ding on them. The Bengals, you got Burrow coming back, but he's coming back from the injury. We'll see what happens with Higgins. Ravens lost a lot of talent. The Texans are obviously rising quickly, but I just still don't view any of these teams in the same tier as the Kansas City Chiefs. I feel like the gap between the Chiefs and the rest of the conference got bigger. Yeah, I think so. Although, we'll see what happens. I mean, there's question marks around their number 1 wide receiver, Rashee Rice, as well right now, who was involved in, it's still unclear at this point, but some sort of incident. So let's jump to a closer subject here to our Brazilian audience. Brazil game next year on a Friday. That's really weird for an NFL game. Probably Eagles-Browns. It seems to be like the Packers really? doesn't really want to play against the Eagles here. It's kind of, I'm excited, but the Browns and having Deshaun Watson makes the whole experience a little bit different. But any thoughts on the NFL coming to Brazil? I know that you have a lot of Brazilian followers on Twitter. I don't know how many, if it's a lot, but I will say they are by far my favorite NFL fans in the world. I know I've said this before. Brazilian NFL fans are, and this is why when you emailed me, I said yes, to be honest. They're just so fun, and they have so much passion and enthusiasm for the game. Which is why the NFL is doing this. And there's cool fans in Europe, and obviously they have a history with the league, and Mexico, obviously. But I feel like Brazilian NFL fans are kind of unparalleled, honestly, in the commitment. And it's not always easy, I know, to get the games and all that and get some of the, and
So yeah, I am really excited for it. I think it's going to be an incredible crowd. I think a lot of people have no idea how big the fan base is. So I think that'll be really fun for people to see and to tap into that culture. Yeah, I wish I could go. I don't know if I can, but I would love to, just because I think it's going to take a lot of people by surprise, just the level of excitement around it. Now I'll cut on the edit you saying the same thing about the Indian crowd, the people from India, China. I've said this before. You can look up my name in Brazil. I've tweeted about it. Like, it really is. I had no idea, candidly, until I started getting feedback from listeners in Brazil. And yeah, I've only been to I've been to the country twice. Really? Once for the Olympics. Back when I was a writer, I covered the Olympics. I was in Rio for about 3 weeks. It's a long time. And then I actually traveled in the Amazon when I was younger, just out of college, for a story I did about tree climbing. Really, both, yeah. So the Olympics one was where I got a little bit of a better taste of the sports culture and the crowds and the stadiums. But I didn't appreciate the NFL aspect of it at the time, and it's been very cool to me. I'm from Rio. I'm in Rio right now, born and raised. Did you like the city? I did. I did not love the traffic. I will say that. It was not very... But every I major the city has bad traffic, right? You're up there. Yeah. It's pretty bad. It's pretty bad. And especially, though, covering the Olympics, because everything was so far apart. Yeah. So I remember, some very long bus and car rides. But otherwise, I absolutely adored it. And you're probably rushing back and forth and don't really have the time to get to know the city. It's funny you said you went to the Amazon. I had Scott Hanson from NFL Rights on a while back here on the pod, and he told me he had been to the Amazon forest. And I was going to mention you as a curiosity about Scott Hanson. You also have been there. I have never been there. I'm Brazilian. I have never been to the Amazon forest. What's up with all you guys going to the Amazon forest? This was specifically to do, for me, this one story about tree climbing. And it was, I forgot what city we flew into. There's an opera house. Where is that opera house? There's a beautiful opera house somewhere in the heart of it's Belém, but I'm not sure. Well, that's where we flew into. So, yeah, for that trip, I didn't go to any major cities mostly, though. I was mostly just camping and so hot. Boats. It was hot. It was cool. I've never seen bugs that big in my life. But it was beautiful. People talk about the bugs and how hot it is, but I'll have to go one day now. Before I let you go, Brazil, you know really well the city, the country. Though we have a big soccer culture here in Brazil, and moving forward, the NFL is going to be a big part here. We are gonna have games every other year, at least it seems like. You've been there, you've been here, but you need to root for a soccer team here in Brazil. Don't know if you have one yet. I wasn't prepared for... Hold on, let me look up something. I wasn't prepared for you have been here twice. Yeah, no, never mind. I was trying to look up the teams and seeing if I had any connections to any of them. I don't think so. I have one good connection. Good connection. Not a coincidence, it's my team, Flamengo. What's it called? Flamengo. I have my jersey here. I think we drove by where they play. Maracanã. Or they have do they have like a big clubhouse with like the... I remember... Okay, sorry. The Amazon Theater, the Opera House is in Manaus. Manaus. You know that. You know my country. It's beautiful. But I think I drove by like it wasn't a stadium, but it was like a clubhouse. I remember it said... There's a big bird outside. Yes. And it's Flamengo's training center.
Okay. So I have one more fact that might persuade you. Flamengo's fans are called the 12th player of the team. Really? We have retired the number 12, the jersey number 12, as a fan's number. So I think you should pick Flamengo. Okay, I'm into it. Yeah. The colors won't be great because Seahawks. Yeah, red and black. Yeah. I have a question for you before you let me go. And this will help me when we inevitably cover the game in Brazil this year. Who are the most popular NFL teams in Brazil? Patriots by far. Because Why? Because Tom Brady and Gisele. Gisele. Yes. Packers are really big. It's big everywhere, but I think green and I've heard that, yeah. The colors. That's why I thought Green Bay was such a no-brainer to play the Eagles, but I don't think they want to play here. I think it's gonna be the Browns. Chiefs are getting big because of Mahomes and Taylor Swift also. But it's still the Patriots by far, then the Packers, then a gap, and then I think the Chiefs, probably the Steelers, the big franchise. I'm a Giants fan. Yeah, like the historic. Yeah. Okay. I'm don't get me started. But I think this is the Patriots are by far. There's an obvious connection with Gisele and Tom Brady. I had never occurred to me that makes perfect sense. Yeah. Mina, thank you so much for doing my little pod. I'm a huge fan of your work, and thank you for having me. And I listened to your last episode where you have Trevor Sigma on your from PFF. It was really cool, Draft Needs. And thank you. Have a good off season. Not so off season with the draft, but thank you so much for joining us. Thank you for having me. Yeah, everybody, if you're interested in more football, check out the Mina Kimes Show featuring Lenny, or you can follow us at youtube.com/@MinaKimes. Big fan of Lenny as well. I'll let him know. It was really nice to meet you. Muito obrigado, Mina Kimes. Foi muito legal porque eu escuto o podcast dela. Então escutar ela conversando comigo assim, né? E a câmera e o mesmo ângulo dos vídeos dela realmente foi uma experiência bem legal, e eu acho que foi uma conversa legal. Vocês devem ter notado que o meu inglês deu uma engasgada de vez em quando. Falar é mais difícil do que escutar e que escrever, ainda mais que eu tava um pouquinho nervoso, mas eu achei que ficou bem legal. Muito obrigado ao João também por participar do Mock Draft, ficou bem legal. Vamos tentar completar aí antes do dia do draft, dia 25 de abril. Então se inscreve no podcast se você estiver escutando pela primeira vez, se inscreve no canal, segue no Spotify, liga a notificação, deixa 5 estrelas, aquela coisa de sempre. Muito obrigado a todos. Nessa terça-feira tem episódio sobre NBA no podcast Cara dos Esportes. Então até lá. Tchau.